Bom dia. Hoje nós vamos falar do artigo sobre plantas medicinais e a quimioprevenção do câncer. O grupo é constituído por mim, a Beatriz, a Ana Júlia Lima, Carolina Lana e a Nathalie. Esse é o artigo. E primeiro nós vamos começar com os conceitos. Planta medicinal é qualquer espécie vegetal usada com propósitos terapêuticos. A droga vegetal é parte da planta utilizada contendo as substâncias ativas que sofreu os procedimentos de coleta, secagem e estabilização. Esse aqui é um exemplo, que são as folhas de alecrim-pimenta. O derivado de droga vegetal é um produto da extração da planta medicinal ou da droga vegetal, que possua as substâncias ativas. E, como exemplo, eu usei o óleo essencial da lavanda. O medicamento fitoterápico é produzido somente com matérias-primas vegetais ativas e sem adição de substâncias isoladas. E é necessário ter conhecimento da eficácia, dos riscos do uso, da constância e da reprodutibilidade da qualidade. O fitofármaco é uma substância isolada, purificada de matéria-prima vegetal que tem uma atividade farmacológica terapêutica. Ele não pode ser alterado a nível molecular, e um exemplo é o CBD, que é o canabidiol. Agora, para comparar homeopatia e fitoterapia. A homeopatia é o uso de produtos farmacêuticos que induzem o organismo a produzir uma resposta imunológica à fonte que causou, enquanto a fitoterapia são usos de meios que têm princípios ativos com algo específico, produzidos apenas de componentes de plantas medicinais, drogas e derivados vegetais. Aqui estão alguns exemplos de formas, né, que a fitoterapia pode ser utilizada. Bom, o câncer, então, chegando no artigo, ele tem inúmeros efeitos adversos que podem ocorrer durante a quimioterapia. E as terapias com produtos derivados de plantas podem reduzir esses efeitos indesejados. São necessários mais estudos para determinar a eficácia dessas terapias. E o artigo discute potenciais produtos ou componentes que podem ser usados em terapias anti-câncer e os mecanismos de ação. A quimioterapia ela se baseia em células cancerígenas que perdem as células que perdem função regulatórias e dividem-se e multiplicam-se constantemente. E isso é uma característica que faz as células serem suscetíveis aos fármacos quimioterápicos. Os agentes utilizados nesse tratamento são de 4 classes, derivados de plantas. Os alcaloides da vinca, como a vincristina, que é essa molécula aqui, os taxanos, os derivados da camptoxicina e os epipodofilotoxinas. Já falando das plantas propriamente ditas, nós temos a Dinospora portifolia, que eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Que ela tem vários usos, mas eu quis destacar a debilidade geral, dispepsia, febre, doença urinária, icterícia e doenças de pele. A gente tem conversado muito sobre alcaloides, né? E essa planta é muito rica em alcaloides. E principalmente no extrato de metanol dessa planta tem fenilpropanoides, glicosídeos de furano de nortiterpeno, glicosídeos de furano de diterpeno e fitoequitizonas. Enquanto que em suas raízes há colina, dinosporina, columbina, isocolumbina, palmatina, tetrahidropalmatina e magnofloro. E aqui tem algumas estruturas. E na atividade anticâncer, que é o nosso principal foco aqui, o artigo traz duas vertentes, duas pesquisas. A primeira é porque o extrato foi visto que ele tem a capacidade de matar células de HeLa in vitro. Para quem não conhece, células de HeLa são
São células muito usadas em experimentos, não é natural do nosso corpo, e elas são mutadas e elas passaram, né? Depois de mutações, passaram a produzir telomerase. A telomerase, ela regenera os telômeros de forma que vai impedir a senescência, que, entre muitas aspas, né, é aquela morte natural da célula. E aí, como a célula não morre, ela passa a replicar de forma exacerbada. O que que isso lembra para a gente, essa replicação incontrolável? Células cancerosas, né? Então, se a planta ela é capaz de matar essas células de Hila, provavelmente tem uma função no câncer. E a outra vertente é que o extrato de clorometano da dinospora foi vista surtiu efeitos em camundongos transplantados com carcinoma de Ehrlich. Também não sei se é assim que fala, mas é um tipo de câncer experimental, né? Ele é induzido nos camundongos porque o pesquisador já tem noção, já sabe tudo sobre a doença, já sabe o curso natural e tudo que foi diferente em relação ao medicamento. Então, teve resultados positivos também. Outra planta que a gente tem é a Sisyphus numularia, que é uma planta conhecida por dois princípios principais compostos, a betulina e o ácido betulínico, presentes na casca e no caule da planta, com funções citotóxicas em células cancerosas, incluindo aquelas resistentes a outros agentes quimioterápicos. Além disso, quando administrada junto com esses agentes quimioterápicos, eles podem acentuar o efeito anticâncer. E como que eles atuam? Por intermédio da indução de apoptose por esses mecanismos aqui, que é a geração de espécies reativas de oxigênio, a inibição da topoisomerase 1 através de alterações nas propriedades estruturais e funcionais do DNA, o que influencia sobre suas funções fisiológicas e principalmente pode causar apoptose celular, através também da cascata de proteína quinase, ativada por mitogênio, que é a MAP quinase, né? E o que é essa MAP quinase? É uma subfamília das proteínas quinase específicas de serina treonina que respondem a estímulos extracelulares e regulam várias atividades celulares, como expressão gênica, mitose e, no nosso caso, a morte celular. Além disso, também a inibição de angiogênese, porque se não tem nutrição, né, esse tumor não vai existir, e a modulação de ativadores transcricionais para o crescimento. Além disso, deixa eu pegar a canetinha. Além disso, já foi visto que provavelmente o ácido betulínico tem alguma especificidade tumoral, porque não produz efeito em fibroblastos humanos. E aqui nós temos a planta, né? Que é um arbusto. Já a Andrographis paniculata é uma outra planta com atividade anticâncer devido à substância andrografóide, que é conhecida por ser uma lactona diterpênica, que é essa estrutura, que tem esse anel e tem um sabor muito amargo e uma aparência cristalina incolor. Essa substância, ela tem a capacidade de ativar os dois tipos de resposta imune, adaptativa e inata, e é um agente quimioprotetor potente e eficaz contra uma variedade de agentes oncogênicos e infecciosos. Ela possui efeitos citotóxicos contra células de câncer, como leucemia linfocítica, de câncer de mama, de câncer de colo, e já foi visto que, mesmo em doses muito extremamente altas, não possui efeito tóxico para os animais, para os camundongos. Só que ela não é apenas sobre esses efeitos citotóxicos, ela tem outros mecanismos para impedir o câncer. O câncer, inclusive na leucemia, por exemplo, a gente tem o aumento do crescimento e divisão de linfócitos de sangue periférico humano e ainda efeitos pró-diferenciativos na linhagem mealoide de camundongo. Então, foram vistos, né, estudos diferentes que indicam esses mecanismos. Dando continuidade às plantas que o artigo traz e seus efeitos antineoplásico, temos a cúrcuma longa, planta pertencente à família Zingiberacea, mesma do gengibre, originária da Ásia. O rizoma é tradicionalmente usado na culinária e a principal substância ativa é a curcumina, um polifenol derivado do rizoma da planta. O potencial anticâncer que a curcumina apresenta inibe a proliferação em uma ampla variedade de tipos de células tumorais, regula negativamente a expressão de séries de genes,
proteínas ativadora 1, receptor de crescimento epidêmico 1, ciclooxigenase 2, óxido nítrico sintase e fator de necrose tumoral. Então, a curcumina, ela regula negativamente a expressão desses genes, e esses genes expressam proteínas ligadas às neoplasias, em geral. A cúrcuma longa demonstrou inibir a invasão de células tumorais e metástases in vitro, inibição das células, de invasão de células do carcinoma epidermoide. A curcumina, também induz a apoptose e interfere com a progressão do ciclo celular em câncer de próstata, e a curcumina também demonstrou prevenir câncer de colo e gástrico em roedores. A Phyllanthus amarus, popularmente conhecida como quebra-pedra, principalmente encontrada na Ásia tropical. Suas folhas, raízes e brotos são utilizadas por seus valores medicinais. Contém várias lignanas, flavonoides e taninos. O extrato pode exercer efeitos antitumorais. Inibem a ativação metabólica de compostos, por exemplo, a anilina hidroxilase, que é uma enzima do citocromo P450, responsável pela ativação de carcinogênicos. Esses compostos também induzem a parada do ciclo celular, reduzem o tamanho do tumor em camundongos portadores de linfoma de Dalton. Interferem também no reparo do DNA, como a inibição da DNA polimerase do vírus da hepatite B e regulação negativa da transcrição e tradução do RNA mensageiro do vírus. A Nonatemoia, ou muricata, nativa do Caribe, América do Sul e Central. As partes das plantas geralmente utilizadas para fins medicinais são a raiz, a casca, a folha e o fruto. O fruto contém bulatacina, uma acetogenina conhecida por ter propriedades antitumorais. A bulatacina mostrou citotoxicidade em linhas de células tumorais sólidas do pulmão, carcinoma de mama, adenocarcinoma de cólon e hepatoma humano. A Mápia foetida é geralmente encontrada em países tropicais. O componente ativo extraído da madeira da árvore é a camptotecina, que é um alcaloide. Estudos recentes indicaram que um fungo endofítico que cresce nessa planta também produz a camptotecina, o fungo da família Ascomycota. A atividade antineoplásica da camptotecina foi atribuída à sua ação inibitória sobre a enzima nuclear DNA topoisomerase. Testes de fase 2 revelaram uma extensa gama de atividades contra linfoma, leucemia e tumores epiteliais sólidos. Além disso, já temos no mercado outros componentes semissintéticos que foram derivados dessa planta, como o irinotecano. A próxima planta é a Witania sominifera. Ela é um pequeno arbusto subtropical da família Solanaceae. Suas raízes e folhas são usadas no sistema tradicional indiano de medicina, o chamado Ayurveda. Além disso, ela é comercializada em todo o mundo por causa de suas propriedades medicinais. Aqui na direita está uma imagem dessa planta. A Witania sominifera possui um constituinte importante da raiz, chamado witanolide A. Ele é responsável pela regulação imune positiva mediada por TH1, que é importante no reconhecimento de células cancerosas e patógenos intracelulares. Um outro constituinte dessa planta é o interferin A, que é distribuído principalmente nas folhas e é responsável por gerar apoptose rápida em células cancerosas. A estrutura química desses dois constituintes está representada aqui nessa imagem na direita. Alguns cientistas indianos desenvolveram uma formulação na qual os extratos da raiz e da folha são misturados para obter uma composição rica em witanolide A e interferin A. Essa formulação tem ação contra doenças cancerosas e induz citotoxicidade em vários tipos de cânceres humanos. Para isso, ocorre a ativação de cascatas de sinalização de apoptose intrínseca e extrínseca, desencadeadas pela geração de espécies reativas de oxigênio e dióxido nítrico nas células cancerosas. A exposição de células HL60 à formulação causou a regulação positiva dos receptores de morte apicais e alterou a proporção de membros da família de proteínas BCL2, o que leva à ativação da caspase 3, que é uma grande responsável pela apoptose, e também leva à clivagem de Park, o que dificulta na reparação do DNA danificado. Além disso,
a formulação aumentou os níveis de imunoglobulinas e a resposta de hipersensibilidade do tipo retardado em ratos desafiados com glóbulos vermelhos de ovelhas, o que aumentou os níveis das citocinas IL-2 e interferon gama, de resposta imune TH1, assim como aumentou a população de células TCD4, TCD8 e TCD3. Também ativou funções de macrófagos peritoneais. Assim, esses processos estão todos relacionados com a atividade contra as células cancerosas dessa planta. Uma outra planta é o Cedrus deodara. Este que é cultivado como árvore ornamental e plantado em parques e grandes jardins por sua folhagem caída. Sua casca, seu óleo e resina são bastante utilizados por terem propriedades medicinais e outras funções. Além disso, nenhum efeito tóxico foi observado no corpo humano ao ser consumido. Essa imagem aqui mostra essa planta. Uma mistura de lignano extraída da madeira do caule da planta mostrou citotoxicidade para células cancerosas humanas, além de regredir o tumor em modelos murinos. Essa composição de lignano consistiu em 75% a 79% de wixtromal, 9 a 3% de mataresinol e de 7 a 11% de dibenzilbutyrolactol, que são esses 3 constituintes que estão aqui representados aqui embaixo. Essa mistura foi capaz de causar a morte de células de leucemia. O mecanismo desse processo envolveu a formação de óxido nítrico com o aparecimento tardio de peróxidos nas células. Níveis altos destes diminuíram o potencial de membrana mitocondrial. Além disso, a composição levou à ativação da caspase 3 em células MOLT4, assim como das caspases 8 e 9 em células HL60. E o ascorbato suprimiu parte da atividade dessas, indicando o efeito pró-oxidante da mistura de lignano. Tudo isso foi capaz de inibir a proliferação de células MOLT4, além de aumentar o número de células sub-G0 sem bloqueio mitótico e produzir corpos apoptóticos. Por último, temos a Boswellia serrata, que é uma árvore de tamanho médio com uma goma com propriedades farmacológicas. Ela possui como principais componentes químicos estes mostrados aqui nessa imagem. Um triterpeno isomérico mostrou induzir apoptose em várias células cancerosas, e ele compreende uma mistura isomérica de 3-alfa-24 de hidroxius-12-eno e 3-alfa-24 de hidroxiolean-12-eno, sendo o primeiro essa estrutura química do meio aqui. Essa imagem aqui na direita mostra a Boswellia serrata. O mecanismo dessa apoptose de células cancerosas é a formação excessiva de espécies reativas de oxigênio e dióxido nítrico, o que causou a clivagem de BCL2 e a translocação do regulador apoptótico BAX para mitocôndrias, o que levou à perda do potencial de membrana mitocondrial e à liberação do citocromo C no citosol. Esses eventos foram associados à ativação de caspases, que levou à diminuição da expressão de survivina, que é uma proteína inibidora da apoptose, e do inibidor de DNase, levando à clivagem de PARP. Além disso, o triterpenodiol aumentou a expressão dos receptores de morte celular DR4 e dos níveis de TNFR1, levando à ativação da caspase 8. Portanto, pode-se concluir que qualquer forma de controle da iniciação ou da progressão do câncer é importante, e as plantas medicinais, quando utilizadas para esse fim, são uma alternativa ao uso da medicina alopática convencional. Parecem haver abordagens emergentes que vão além de apenas matar as células danificadas, mas também têm o objetivo de controlar o fenótipo do câncer. Com isso, a medicina indiana, que usa uma abordagem holística no tratamento da doença, pode nos dar uma alternativa para utilizar plantas no tratamento do câncer, uma vez que incorpora ervas no tratamento de várias doenças. Assim, existem evidências de que os produtos vegetais podem ter propriedades antitumorais com poucos efeitos colaterais. Obrigada.